Oi, oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje estou trazendo para vocês um vídeo pedido por alguns seguidores, que é dicas de paisagismo. Eu acho que não vai ficar um vídeo muito grande, porque eu acho que eu não tenho tanta propriedade para estar falando assim. Como eu falei no último vídeo da casa ecológica, vou estar deixando aqui no card caso você não assistiu. Eu falo que eu faço muito aleatório, porque eu acho que eu já criei um padrão para estar seguindo. Mas eu vou estar tentando explicar aqui os processos que eu tenho feito para estar fazendo essa minha dinâmica com o paisagismo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que as plantas se comportam na vida real. Elas crescem de forma orgânica, não existe um padrão. Então, elas nunca vão crescer com uma mesma identidade, o mesmo tamanho, o mesmo formato, uma mesma proporção, certo? Então, o que a gente precisa estar fazendo no The Sims? É uma forma mais trabalhosa da gente estar criando nossas casas? Mas se a gente quer, elevar nossas construções, a gente precisa estar seguindo esses processos, porque tudo que a gente faz, que bem feito, ou que agrada a maioria das pessoas, ela requer mais tempo, requer mais trabalho. Então a gente vai precisar sempre de estar rotacionando as plantas, aumentando seus tamanhos, entre essas coisas. E outra coisa, as casas, elas existem de várias formas, de vários estilos. A gente tem moderna, contemporânea, clássica, art deco e por aí vai, certo? Mas a gente tem que entender que no paisagismo a gente não precisa seguir exatamente uma mesma linha. A gente pode variar de acordo com o que a gente quer intencionar naquela residência. Um exemplo, eu tenho uma casa moderna, eu posso puxar o paisagismo para o neoclássico, por exemplo. Um exemplo que eu tenho bem claro é sobre um trabalho que eu fiz na faculdade. Era uma residência normal, com características modernistas, e eu utilizei, eu acho que 4 estilos no paisagismo, que foi o clássico, eu utilizei o de Buller Marques, que é meio tropical, que é utilizado muito aqui no Brasil. Dentro eu utilizei meio japonês, meio chinês, aquela área mais oriental. E o outro, eu não lembro, mas teve mais um. E a professora simplesmente amou. Então a gente tem que entender que não vai existir uma regra, não vai existir um padrão, que eu posso estar variando as plantas de acordo com o que eu quero dar intenção naquela casa. Ou seja, independente das dicas que eu der aqui, não vai servir só para aquilo que eu estiver fazendo, vai servir para todos os estilos que você quer fazer na sua residência. Então, eu peguei essa casa aqui, lá na galeria, vou estar deixando o nome aqui do criador, porque eu não ia fazer uma casa só para estar explicando a parte de... Até poderia ter feito, mas eu estou meio sem tempo hoje, então eu vou preferir baixar para estar explicando para vocês, ok? Primeira coisa que a gente precisa ter ativado é o Move Objects para estar mexendo na parte de paisagismo. Então vamos lá, Ctrl Shift C, bb.move objects. Para quem não sabe, o Move Objects é para dar mais fluidez à disposição dos nossos componentes dentro do The Sims. Eu posso sobrepor componentes, eu posso mexer de forma livre, apertando Ctrl, acho que é Ctrl Alt, não sei. Tá? Então ele é bem importante. Outras coisas que a gente vai ativar, porque a gente vai utilizar bastante os itens do debug, porque lá tem muita variedade de plantas, que no The Sims não tem. Então vamos lá. Ativar os códigos. Testing sheets true. True. Enable bb.show hidden objects e bb.show live edit objects. Pronto. A primeira coisa que a gente precisa ter numa resistência que faz parte sim do paisagismo é as entradas e as saídas da casa. Então a gente tem algumas opções de estar utilizando, que é basicamente utilizar a ferramenta de piso e fazer o caminho normal, certo?
mas a gente tem outros mecanismos também. Um deles é utilizar o tapete para estar criando os caminhos, como se fossem pedras. Ok? Aqui eu estou sempre com o Alt, eu falei que podia ser Ctrl Alt para estar movendo assim de forma livre, mas é o Alt. E o Shift para estar duplicando. Então eu posso estar criando os caminhos através do tapete, vendo? Fica bem bonitinho. Ou eu posso estar utilizando umas pedras que tem no debug. Então vamos lá no debug. Asteriscos, debug. Deixa agora eu procurar, que não é muito difícil de achar. Está bem no começo as pedras. Aqui, ó. Tem essas pedras. Então a gente pode usar elas também para a gente estar criando esses caminhos. O ruim do debug é que a gente tem que clicar e colocar. Aí voltar lá para clicar e colocar, porque o Shift aqui não funciona. O que eu falei sobre sempre estar rotacionando. Porque se eu pegar e ficar colocando aqui, ó. Coloco. Tá vendo que eu crio um padrão muito igual e na vida real a gente não tem isso? É como vai ficando estranho. Então o que a gente tem que fazer? Deixa eu apagar aqui. A gente coloca um, aí pega outro diferente e rotaciona. Aqui, ó, pega outro diferente e rotaciona. Pega um que a gente já usou, rotaciona em outro sentido. Pega outro, rotaciona. E é o tempo todo assim, ó, colocando as coisas assim. Sempre rotacionando, sempre mesclando. Para não ficar uma coisa muito repetitiva. Para parecer que a gente está fazendo algo orgânico. Algo que poderia ser feito na vida real. Ok? Então, outra ferramenta de caminho é utilizar o pincel do terreno. Deixa eu pegar aqui, eu acho que a maioria conhece esse também. Eu acho que eu não estou trazendo nenhuma novidade, só vou estar explicando as coisas que geralmente dá para utilizar, que eu utilizo e tal. Aqui temos os tipos de pavimentação, geralmente abre aqui nas gramas e flores, a gente pega pedra e pavimento, o outro é terra. Aí a gente escolhe o tipo que a gente quer e faz. É só clicar e arrastar. Aqui tem o tamanho, se a gente quer redondo ou quadrado, e aqui a intensidade que o pincel vai estar sendo utilizado. Aqui ele é mais preciso, tá vendo? As bordas são mais precisas, e aqui ele é mais esfumado, ó, e quase não aparece, sem ficar passando um tanto de vezes. Então isso é um outro jeito de estar fazendo o caminho também. Vou fazer um caminho aqui simples para começar a dar exemplos das plantas, tá bom? Vamos lá. Gente, outra coisa. Uma coisa que vocês podem fazer para estar aprimorando essas coisas é pegar referências na internet. Não significa que você vá copiar igual. É só pegar inspirações para você ter base no que você vai fazer. No curso, os professores pedem muito para a gente estar procurando isso, mas não necessariamente para a gente estar copiando. Inclusive, o Marcos do MT Sims, ele fala muito que ele procura referências, que ele procura saber se ele vai fazer uma casa de um determinado estilo, ele vai lá e pesquisa, porque não tem como a gente pegar as coisas da nossa cabeça hoje em dia. A gente sempre tem que estar procurando referências para a gente estar criando as nossas coisas, entenderam? Então vamos lá, vou pegar umas plantas aqui e vou explicando as coisas que eu fui falando e a forma que eu vou fazendo. Por exemplo, eu quero utilizar essa planta aqui na minha entrada. Vou apertar Ctrl Shift para ela ficar livre e duplicar. E vou colocando. Coloca. Eu faço isso? Não. Por quê? Como eu expliquei, as plantas elas não crescem dessa forma. Elas não crescem todas iguais, elas não crescem certinho. Elas crescem alinhadas? Sim, porque numa casa uma pessoa pode simplesmente plantar todas alinhadas, isso não vai ter problema. Mas elas não crescem todas no mesmo padrão. Tá vendo que ficou todas as folhas viradas para o mesmo lado? O que eu posso estar fazendo para estar criando dinamismo nessas plantas? É ir pegando elas e rotacionando. Rotaciono. Tá vendo que já muda um pouco as coisas? Posso também mexer para um ladinho um pouquinho para o outro, porque às vezes a pessoa que está plantando, ela não vai conseguir pôr alinhadinho. E nem sempre também a planta ela vai continuar naquele mesmo lugarzinho, ela sempre vai ter uma alteração de lugar. Então mexa um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para estar criando esse dinamismo. Entenderam? Agora outra coisa, estão todas do mesmo tamanho. O que eu posso estar fazendo? Mudar um pouco o tamanho de algumas. Então seleciona a planta,
aperto Alt e aperto acento agudo, que ela diminui, ou chaves, que ela aumenta. Nesse caso, ó, não ia ficar bom se eu só aumentasse, então é melhor eu diminuir, porque se eu aumentar vai ficar muito grande. Agora, se eu diminuísse, a diferença não ia ser tão grande assim. Então, eu diminuo algumas. Porque ela já fica mais dinâmica. Outra coisa que eu gosto de estar fazendo é nunca deixar elas assim, ó. Já direto no solo do The Sims. O que eu gosto de estar fazendo? De pegar algumas coisas, tipo... Esse aqui, por exemplo, está muito grande, colocar assim na base, para não ficar muito solto. Ou colocar algumas pedras assim perto, ó. Se a pedra estiver grande, você diminui. Sabe, para estar criando volumes dentro de uma mesma planta. Que eu tenho, ó, a primeira hierarquia baixa, a segunda média e a primeira hierarquia onde há a planta. Então eu crio essas camadas para estar criando esses volumes. Então eu sempre gosto de estar fazendo. Você não precisa colocar tudo que eu coloquei. Se você colocar umas 2 pedras assim, ó, já fica mais interessante do que deixar ela solta. Outra coisa que eu gosto de estar utilizando muito é a ferramenta de pincel do terreno perto das plantas. Eu gosto de vir cá e colocar como se tivesse o solo um pouco mexido perto. Então eu venho e pinto um pouco perto, ó. Tá vendo? Aí já cria um sombreamento, alguma coisa mais dinâmica no que a gente está criando, uma coisa mais realista. Deixa eu mostrar outro exemplo. Deixa eu apagar esses aqui. Apaga, Ctrl V. Tá, deixa eu pegar outra planta. Fazer uma entrada um pouco diferente do que essa que eu fiz, que era só por reto. Isso aqui. Quase a mesma coisa. Mas eu acho que eu coloquei essa aqui na casa, uma das casas que eu fiz. Eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar elas assim, ó. Uma lá, uma cá. Uma lá e uma cá. Uma lá, uma cá. Uma lá. Isso aqui é muito utilizado hoje em dia, dessa forma. Uma lá e uma cá. Tá vendo que por enquanto parece estranho, porque não tem nada na base? Então o que a gente faz? Vai lá e pinta um pouquinho a base. Ó, não precisa ser muito. Vai nas pedras, pega um pouco de pedra e coloca. Aqui, ó, se a pedra estiver muito grande, diminui. Tá, eu quero uma... Tá vendo? Já muda. Ah, tá, eu quero uma grandona. Posso colocar uma grandona. Aí o que eu posso pegar e colocar? Posso pegar essas graminhas aqui, igual eu fiz na outra, e pôr perto. Ir lá e colocar mais pedras. O segredo é sempre colocar plantinhas na base e pedras. Para estar criando essa hierarquia das coisas. Aí eu vou e pinto mais. Ok? A mesma coisa serve para árvores. Deixa eu pegar uma árvore aqui. Aqui. Tá vendo? Se eu colocar ela assim, ela fica meio perdida no terreno. Então eu vou lá e pego um matinho. Aqui, ó, posso pegar esse aqui, ó. Posso colocar até assim, ó, mesmo juntinho. E eu vou colocar essa graminha aqui perto também. Aí eu vou e coloco pedra. Pedra eu sempre estou colocando. Eu nunca deixo de pôr pedra. Colocou umas pedras, ferramenta de pincel e pintar. Tá vendo? Não é muito segredo. Geralmente você vai fazendo sempre esse mesmo padrão. Está criando as hierarquias de plantas, colocando umas graminhas, pedra e o destaque principal, a planta principal, e depois ir com a ferramenta de pincel e pintar. E sempre está rotacionando as coisas. Às vezes nem precisa. Nesse caso aqui, ó, eu nem coloquei. Como não houve muita repetição do mesmo item, eu não precisei ficar rotacionando ele. Só aqui, ó, eu rotacionei esses dois eu não rotacionei. Aqui, gente, eu pausei e fiz essa entrada aqui com a topografia para dar outro exemplo. Então, eu utilizei esse arbusto aqui, ó. Ele é um dos casos que eu não consigo ter há muita variação de rotação e de escala. Por quê? Se eu aumentar muito, ele vai ficar muito grande. Se eu diminuir muito, ele vai ficar muito pequeno. Então, nesse caso, não tem muito o que a gente fazer. É só colocar todos iguais mesmo. Nem se rotacionar vai dar muita diferença. Ó. Pode até rotacionar, mas não vai dar tanta diferença assim.
Tá, deixa eu fazer aqui rapidinho para vocês verem que, apesar disso, a gente pode estar criando outras coisas embaixo para estar diferenciando. Aqui, tá bom. Vou pegar aqui, ó, algumas flores. Nesse caso, ó, eu não preciso estar rotacionando flor por flor, só posso ir clicando assim de forma aleatória mesmo, preenchendo os espaços. E depois é só colocar de novo pedras. Pedra sempre vai ser uma composição. A pedra, coloca alguma soltinha assim e vem de novo com o pincel, como sempre, para estar criando um desgaste. Está forte e vem pintando assim as bordinhas. Tá vendo? Já dá outra cara. Olha para esse lado e olha para esse lado. Tá vendo? Tem uma baita diferença. Deixa eu colocar algumas pedras aqui, ó, na parte de dentro. Ó, tá vendo? Eu utilizei a mesma pedra, só que eu rotacionei. Então nem dá para perceber que é a mesma. Tá vendo? Aí já cria outra coisa. Agora, quando você quer usar um terreno de topografia e fica essas coisas feias aqui, ó, olha o que você pode estar fazendo. Deixa eu chegar aqui perto. E aqui em arbusto. Para a gente esconder, o que a gente faz? A gente pega um arbusto, uma flor, quer dizer. Deixa eu pegar uma flor aqui. Essa tá feia. Então, mas eu gosto de usar, qual que é? Ah, não lembro qual que é não, vou pegar qualquer uma aqui mesmo. O que a gente faz? Ó? A gente tem que, nos do topo, o que a gente faz? A gente aumenta e coloca elas aqui. Aumenta e coloca. Aumenta e coloca. Aí quando for chegando aqui na parte de baixo, ó, você pode estar colocando elas menorzinhas. Para estar criando essa diferença. Opa! Eu acho que aqui é algum outro tipo, ó, e pode estar misturando também, ó. Se tiver uma mais baixinha, aí vai criando como se fosse uma escalinha. Aqui na parte de trás pode estar colocando as pequenininhas de novo, ó. Porque aí já esconde a imperfeição que era aqui. Tá vendo que ficou meio defasado aqui, ó? Posso vir com uma plantinha maior. Posso estar colocando. Posso vir com uns arbustos desses aqui. Esse aqui tá feio. Posso ver esse aqui, ó. Gosto de utilizar bastante esses. Vim colocar aqui nas bases também. Vai misturando, vai criando composições, não tem regra. Isso aqui não precisa não. Aí novamente eu venho com as pedras, coloco umas aqui. Ó, e já escondeu, já criou algo ali diferente para a entrada na nossa residência. Nem dá para ver aquela terra vermelha que estava igual tá aqui mais. Gente, eu dei um pause e terminei essa parte da frente aqui, ó, só para vocês verem. Ó, eu não fiz nada do que eu não falei em vídeo. Foi basicamente, eu preenchi aqui com as mesmas plantas, coloquei pedra. Coloquei alguns arbustos e na base coloquei algumas pedras e pintei. Aqui sempre a mesma coisa. A árvore, coloquei uma vegetação maior, uma menor, pedra, pintei. Aqui mesma coisa, um cacto maior, um cacto menor, pedra. Sempre seguindo essa hierarquia. Eu até esqueci de colocar aqui ó, na cerca. A gente pode também sempre colocar na cerca. Tá vendo que parece meio sem nexo com o terreno? Deixa eu colocar alguns arbustos. Ó, uns arbustos maiores. Umas gramas menores. Ó, posso até colocar esse negocinho aqui. Ó. Desse lado não. Umas duas pedras. Aí eu quero colocar uma plantinha ali perto. Deixa eu diminuir que deve estar muito grande. Coloco uma maior. Eu venho cá e coloco uma menor, rotacionando um pouco. Venho com o pincel e pinto um pouquinho também. Pronto. Ó, e tá vendo que eu estou utilizando várias coisas? Ó, aqui tá meio clássico, aqui também tá meio clássico com um trem meio selvagem, aqui já tá mais selvagem, e mesmo assim tá combinando, aqui a gente não precisa seguir o mesmo padrão, só se você quiser. Só estou mostrando que realmente não precisa. Deixa eu mostrar agora um conjunto de pedras que eu sempre faço, que eu fiz no último vídeo também. As pedras que eu utilizo, eles estão lá no debug, então vão lá no debug.
Aqui no debug, gente, o que eu não gosto muito é ter que ficar procurando as coisas. Como eu já sei mais ou menos onde está, então eu já vou descer, eu desço correndo mesmo, bem rápido. Se você não sabe onde está, tem que ir olhando devagarzinho até se acostumar mais ou menos, até se acostumar onde que vai estar as coisas. As pedras, por exemplo, sempre está depois de uns vasos de plantas, de planta. Ó, é depois desses vasos que vem as pedras. Pronto. Essas pedras eu sempre utilizo quando eu faço uma casa alta, igual a última. Então o que eu faço? Eu pego umas pedras, aumento elas, coloco. Aí eu venho com outras pedras, aumento um pouquinho só, coloco ela junta. Pega outra pedra, aumenta um pouquinho só, isso aqui é igual, não é parecida. Ó, e sempre rotacionando. E coloco. Ah, essa aqui está melhor que aquela, então deixa eu pegar essa, por essa aqui, ó. Tá vendo que ela vai criando uma escadinha? Aí no final eu sempre venho com essas pedras aqui mais soltas. Cadê? Essas aqui? Não. É tipo essa, só que menores. Ó, essas aqui. Eu sempre vou colocando elas assim, ó. Tá vendo? Aí cria esse degradê de pedra. Aí sempre no meio das pedras eu venho e coloco algumas plantas. Alguns arbustos. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui às vezes eu uso se eu quiser uma coisa mais tipo jogada, como foi na casa invertida. Aí eu posso colocar alguns desses aqui. Deixa eu pegar um mais verdinho. Posso pegar uns verdinhos. Esse aqui, eu adoro usar esse aqui, ó, gente. É um dos mais usos. Eu venho e coloco aqui entre eles. Se for uma coisa mais abandonada, eu posso colocar essas coisas. Aí depois eu venho e pinto. Não tem segredo. É quase sempre a mesma coisa, sempre seguindo esse padrão de hierarquia e de composição. Então aqui eu já tenho um tanto de pedra. Se eu ver se dá para colocar uma árvore aqui. E, gente, eu estou utilizando muitos itens daqui porque ficar procurando no debug vai demorar muito tempo. Mas o debug é seu melhor aliado para estar criando composições. É só ter paciência. Ficou horrível. Deixa eu pôr esse. Tá bom. Tem uma piscina. Vamos ver o que a gente pode fazer na piscina. Olha, eu peguei duas fotos referências para a gente estar seguindo para vocês entenderem quando eu falo de referência. Eu vou estar colocando a primeira aqui, que é a vegetação aqui no cantinho. Então deixa eu mudar um pouco essa piscina. Puxar para cá e criar um espacinho aqui do lado. Então o que a gente pode estar fazendo? Pegando essa vegetação igual a gente está olhando na referência. Porque está com uma coisa estranha. Um verde estranho. Ah tá, era o zoom. A gente pode estar colocando aqui, ó. Rodeando. Aí pode vir preenchendo com essas aqui. Já vou enchendo. Onde quando está perto assim da casa elevada, ó, aqui a vegetação sobe também. Vou colocar só mais ou menos aqui para vocês entenderem. Ignora que está dentro da piscina. Deixa eu puxar um pouco mais essa piscina, que ele vai ficar melhor. Não. Vou desfazer. Vou colocar outra coisa. Não vou colocar essa não. Vou vir aqui nessas plantinhas que tem uma graminha que eu adoro pôr. Acho que é essa. Não. Não. Mas, gente, cadê? É tipo essas aqui, só que elas é sem flor. Deveria estar aqui. Ah, aqui, ó. Tô cego. Deixa eu virar. Gosto de colocar essas aqui perto da piscina. Coloca. E assim você vai ajeitando, ó, pra não ficar aparecendo as coisas. Sempre ajeitando, devagarzinho. Porque aí colocando as coisas jogadas não vai dando certo. Eu posso colocar uns arbustos desse que tá feito, com uma cor feia. Deixa eu pegar o mais verdinho. Ó, posso pôr uns aqui assim. Eu posso vir com umas flores e colocar também. Não, girassol não. Ó, isso aqui fica bonito.
Ó, vai criando composição. Esse é o primeiro exemplo, quando tem a piscina bem rente do jardim, certo? Ou então a gente pode criar um aqui mais distante. Igual tem esse outro que eu vou estar colocando foto aqui, que está encostado no muro. Então deixa eu criar um muro aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas coisas do debug para vocês verem. O problema de lá é que eu vou ficando e o vídeo vai ficar muito longo. Ali eu já demorei sabendo que eram umas coisas pequenas, imagina aqui que tem um tanto de coisa. Vamos procurando. Sabe, você vai procurando no debug e vai só indo colocando assim, ó, para você ver se é o que você quer. Até chegar em alguma coisa que talvez você queira. Essa parede aqui está muito alta, deixa eu abaixar. Pronto. Deixa eu descer aqui também o nível, porque... Não demais, aqui. Porque tá subindo. Aqui, ó, quero umas coisas mais com plantas. Já estou usando duas plantas, então eu pego e rotaciono. Agora eu estou querendo... Deixa eu ver se eu acho mais árvores aqui. Essa aqui é diferente daquela. Não muito. Deixa eu pôr aqui. Só para ir criando composições. Ó, esse aqui eu gostei de estar utilizando na base. Ó. Então eu posso vir e ir colocando. Como eu falei, quando é volume assim, você não precisa ficar rotacionando tanto assim não. Você já pode ir colocando. Esse mato é muito grande. Aqui ainda eu preciso de algo maior aqui, ó. Talvez algumas pedras, algumas coisas assim. Não... Ó, talvez isso aqui, ó, eu já consigo ir colocando aqui. Outra coisa no debug é ter que ir ficar clicando aqui e colocando. Aí com isso eu vou criando essa hierarquia que eu sempre estou falando. Desce. Tem uma coisa aqui no debug que eu gosto de usar, tipo uma pedrinha, só que para mim achar ela aqui vai ser impossível. Então, se por acaso eu ver aqui eu mostro, se eu não ver... Tá vendo? No debug tem muita coisa, você tem que ficar procurando e ter paciência. Aí você ir testando mesmo as coisas que você vai gostando e criando essas coisas de hierarquia. Tá vendo? Esse aqui eu já gostei mais que esse, então eu apagaria e mudaria. Tá vendo? É muita coisa de teste mesmo, você ir colocando, você ir mudando. E vai colocando, vai criando volumes, vai criando composições. Ó, uma planta diferente eu vou e coloco. Não tem muito segredo. Ó, esse aqui, por exemplo. Eu posso vir e colocar aqui, ó, no cantinho da casa. Deixa eu ver um lugar aqui bom. Aqui, por exemplo. Posso vir e colocar aqui. Como aqui ele já vai bem rente à terra, eu não preciso estar colocando pedra. Eu posso só pintar. Deixa eu deixar lá. Tá vendo? Eu vou ir criando composições. Aqui, ó, eu pausei para procurar essa coisinha que eu gosto de estar fazendo alguns canteirinhos. Só que tem que ter muita paciência, tem que ir colocando, tá vendo? Um por um e rotacionando. Para estar delimitando essas plantas que a gente acabou de colocar. Então vou dar um pause aqui, ó, e vou fazer e vou voltar quando estiver pronto. Pronto, gente, coloquei todas as pedrinhas. Outra coisa que pode estar fazendo é ir decorando onde cada coisa, cada um desses, qual é o pacote que eles são. Por exemplo, eu sei que Aventuras na Selva tem algumas coisas. Então eu vou lá, filtro, aí fica mais fácil de eu estar achando. Aí eu posso vir e colocar mais coisas. Mais facilidade do que ficar rolando o tempo todo. Pronto, deixa eu pegar agora, vou pôr umas pedras aqui. Pedra, pedra. Tirar o filtro, colocar umas pedras aqui dentro. Acho que aqui nesse caso nem precisaria. Porque como é uma coisa já delimitada, acho que eu não vou nem pôr. Vou deixar assim mesmo, só vou passar um pincel aqui mais rente aqui, ó, nele todo. Pronto. Aí eu teria que pintar e já teria criado outra composição.
Assim, ó, quando for passando assim da parede, é bom você ir arrumando, ó. Geralmente, aqui nesse caso nem precisaria, porque está mostrando para fora do lote. Então, se fosse perto aqui igual da casa, a gente teria que vir e estar rotacionando, mexendo um pouquinho, até ele sumir. Aqui, ó. Que para mim já tá bom, já sumiu, então ok. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos de dicas. E deixe nos comentários dicas e sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima e tchau!